Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, vereadoras, amigos da imprensa, galeria, ouvintes, internautas. Para o conhecimento de todos, senhores, dia 18 de outubro foi o dia do médico. E hoje eu não poderia deixar de me manifestar sobre essa categoria gigante. São mais de 500 mil médicos nesse país. No Maranhão são mais de 12 mil médicos. De sorte que, por fazer parte desta congregação, eu vim aqui hoje, não vim falar de dificuldade não, podem ter certeza disso. As dificuldades são todas essas correntes de conhecimento público. Dificuldade de acesso, dificuldade de condições de trabalho, segurança jurídica no exercício da profissão, todas elas, falta do cargo, de plano de cargo, carreira de salários, altura da classe, falta de uma carreira de Estado também. Então todas essas dificuldades elas já são conhecidas plenamente. Mas eu quero falar hoje do lado bom, de uma categoria que, a despeito de todas essas dificuldades, ainda se reúne para comemorar, se reúne para agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu tive participando na sexta-feira de uma homenagem lá no Hospital Universitário, uma sessão comemorativa do Dia do Médico. E naquele dia, vereador Pavão, eu tive a oportunidade de participar de uma homenagem a 3 grandes mestres nossos da medicina e da cirurgia do Maranhão, que foi o professor Osmário Macatrão Costa, que recebeu a maior honraria daquela instituição. O professor Osmário Macatrão Costa, que é um dos mais brilhantes cirurgiões oncológicos deste país. Do professor Domingos Costa, que é um dos brilhantes cirurgiões. Domingos Costa hoje, que quase com 80 anos, ainda trabalha diuturnamente, dá plantão, com toda a qualidade possível. E me emocionou muito, vereador Silvino, quando o doutor Domingos Costa falava naquela reunião e disse que o sonho dele é morrer numa sala de cirurgia, operando. Então isso para mim foi assim, arrepiou todo mundo, porque isso demonstra o amor e o carinho que tem pela profissão médica. Foi homenageado também o professor Donato Valdez, outro monstro da cirurgia do Maranhão, e por meio daquela homenagem a esses 3 grandes mestres, nós fizemos homenagem a todos os médicos e médicas de São Luís e do Maranhão, por tudo que eles fazem, por tudo que eles perseveram, por tudo que eles se superam no dia a dia, no atendimento a aos nossos pacientes. Eu dizia naquela ocasião, falando diretamente aos médicos mais jovens, aos residentes e aos estudantes, eu disse que eles, quando estivessem diante de um ato médico, estivessem diante de um paciente, eles procurassem se lembrar da imagem daqueles 3 professores. Que eu disse a ele que aqueles 3 professores fizeram e fazem a medicina do jeito que tem que ser exercida, com a arte, com a ciência e com a consciência. De nada adianta uma coisa sem a outra. Não adianta só ter arte se não tiver ciência e consciência. Não adianta ter consciência se não tiver habilidade, se não tiver o conhecimento científico. Então as 3 se completam de forma perfeita. E aqueles 3 profissionais, eles conseguem reunir todos esses elementos, sendo então um grande exemplo para todas as pessoas que exercem essa profissão. Eu disse naquela ocasião, professor e vereador Samarques, eu disse a eles que a medicina é muito fácil de ser exercida. A medicina, para ser exercida com qualidade, basta que a gente exerça, a vereadora Concita, o princípio divino, tratar o cliente como se fosse nosso irmão. Na hora que vê um idoso, vê-se aquilo ali como se fosse um pai, um avô nosso, visse uma pessoa da mesma idade como se fosse um irmão, uma criança como se fosse nosso filho, nós acabaríamos todos os problemas éticos, todos os problemas criminais, todos os problemas cíveis, todos os problemas de qualquer natureza, porque o relacionamento médico-paciente seria o relacionamento ideal. Eu disse a eles também naquela ocasião que a medicina, que eles sempre se lembrassem de uma palavra chamada compaixão. Compaixão, quando junta essa palavra, ela significa todo o afeto, o cuidado que a gente tem que ter pelos nossos pacientes, sobretudo aqueles hipossuficientes, sobre aqueles que têm pouco entendimento cultural, social e econômico. E disse a eles que quando a palavra compaixão é separada, compaixão significa todo o fervor. E eu disse, Silvino, naquela ocasião, é como o primeiro amor, aquela primeira pessoa que você está apaixonada, e quando você olha, o coração acelera, a mão fica fria, você fica nervoso. Então, esse sentimento, esse calor, esse furor, esse fulgor que a gente tem, se isso permanecer por toda a nossa carreira médica, vocês podem ter certeza que
todos nós chegaremos e seremos como Domingos Costa, que aos 80 anos ainda exerce com o furor, com a alegria de uma criança, de um iniciante médico, a medicina de forma tão brilhante. E eu disse, senhores e senhoras, que essa profissão, a despeito de todas as dificuldades que todos nós sabemos, ela é uma dádiva para quem a exerce. Poucas profissões têm a capacidade de nós recebermos de todos os nossos pacientes todas as suas confidências, todos os seus sigilos. Isso precisa, Samar, de uma coisa chamada muita confiança. Imagine o que é uma pessoa se integrar a um cirurgião, saber que vai deitar numa mesa cirúrgica, ser anestesiado e ter ali a confiança de que tudo que será feito naquele momento será feito com todos os princípios da ética, do respeito ao cidadão, à cidadã que está ali naquele leito. Veja quanta honra que se tem, senhores, de poder adentrar no templo mais sagrado do ser humano, que é o seu corpo, poder mobilizar, poder manipular os órgãos, manipular o fígado, a vesícula, o intestino, o coração, o pulmão, o cérebro, e procurar ali fazer as correções necessárias para devolver àquela pessoa a saúde que ela precisa ter. Então são privilégios que nós temos, sim, com certeza, mas nós temos a certeza também, Samares, de forma muito humilde, que nós não somos nada mais do que instrumento de Deus aqui na terra e nesse momento, no exercício dessa profissão. As pessoas perguntam muito se a religião casa com a medicina. Eu disse, não só casa, é uma união que ela é indivisível, vereador Silvino. Quantas vezes, senhores, quantas vezes cirurgias extremamente complexas, que chegam a um ponto que parece que dali ela não vai passar mais, de repente, como se fosse num passe de mágica, como se fosse uma iluminação, uma manobra que você faz, você consegue ir adiante, você consegue resolver aquele problema. E aí, meu caro, só existe uma explicação. Teve uma ajuda de alguém superior, teve a ajuda de um ser mais competente, teve a ajuda de alguém que naquele momento nos ajuda para que a gente possa resolver esse problema. E essa ajuda só pode vir de Deus, só pode vir de Jesus Cristo. Então, senhores, é com esse espírito de alegria, é com esse espírito de força, com essa vitalidade que a gente tem associada à experiência, que a gente quer aqui deixar para todos os médicos e médicas de São Luís, do Maranhão, do Brasil, essa palavra, primeiro de agradecimento, palavra de gratidão por tudo que eles fazem, e que não se deixem esmorecer apesar de todas as dificuldades, que apesar de todas as dificuldades, o nosso compromisso final é com os nossos pacientes e com os nossos clientes que têm a necessidade do nosso atendimento, que têm atendimento do nosso cuidado. E nós temos que fazer aquilo que é preceituado, nós temos que curar como Deus permite, mas se não pudermos curar, nós temos a obrigação de consolar sempre. E aí eu penso que se a gente reunir todos esses princípios aqui falados, vereador Zé Joaquim, eu tenho certeza que nós faremos, apesar de todas as dificuldades, a medicina do possível. Não é a medicina ideal que nós gostaríamos de fazer por falta de condições estruturais, mas é a medicina ideal no sentimento do acolhimento, do respeito, da dignidade e do tratamento com todos os nossos pacientes. Então, muito obrigado a todos. Então, parabéns, feliz todos os dias, não é só dia 18 não, feliz todos os dias dos médicos, porque são verdadeiros heróis, sobretudo aqueles que trabalham nas emergências lotadas, superlotadas de São Luís, do Maranhão e do Brasil. Não desistam, sejam unidos. O futuro da gente depende da nossa força. Se nós tivermos a força, nós seremos fortes, nós conseguiremos reverter muita coisa que precisa ser revertida em prol da saúde do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.